E em vão o sonhador remexe como que nas cinzas, em seus velhos sonhos, procurando nessas cinzas ao menos uma centelha para soprá-la e, através do fogo renovador, aquecer o coração esfriado e ressuscitar novamente nele tudo que antes era tão belo, que tocava a alma, que fazia o sangue fervilhar, que arrancava lágrimas dos olhos e que iludia com tanta perfeição. Fyodor Dostoiévski em Noites Brancas. Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Prazer, eu sou Patrícia Issa, advogada criminalista, e esse vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse grande escritor do século XIX, russo, Fyodor Dostoiévski. Eu vou falar um pouquinho sobre a história desse grande escritor e mostrar para vocês alguns livros. Então, se você gosta de literatura ou se você é uma pessoa curiosa pela literatura, principalmente pela literatura clássica, então deixa um like nesse vídeo. Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscou no ano de 1821, no hospital para indigentes em que o seu pai trabalhava como médico. O pai de Dostoiévski era uma pessoa muito difícil, ele era alcoólatra e criou os seus filhos longe do mundo. Ele não recebia visitas em casa, então Dostoiévski e o seu irmão cresceram no hospital, nos porões do hospital em que o seu pai trabalhava como médico. A mãe de Dostoiévski foi a sua grande incentivadora para que ele se tornasse um grande leitor. E o pai de Dostoiévski comprou uma propriedade rural naquela época. Para comprar uma propriedade rural e ter servos, tinha que ter um recurso financeiro considerável. E foi assim que o pai de Dostoiévski comprou essa propriedade rural e eles passavam as férias nessa propriedade. Até que um belo dia, o pai de Dostoiévski abandona a profissão de médico e vai viver com a sua família nessa propriedade rural. E ele maltratava, o pai de Dostoiévski maltratava os servos e abusava das filhas dos servos. Até que um belo dia, ele foi pego por um grupo de servos e mataram o pai de Dostoiévski. Quando Dostoiévski ficou sabendo, ele teve o seu primeiro ataque de epilepsia. Antes disso, a mãe de Dostoiévski faleceu e Dostoiévski ele foi estudar no colégio militar, fez o curso de engenharia e pouco tempo depois ele abandona a carreira militar na intenção de se tornar um escritor. E foi assim que ele fez. Ele escreveu a primeira obra, o primeiro romance, que foi Gente Pobre, mas ele queria mais. Então, o que é que Dostoiévski fez? Ele se juntou a um grupo de revolucionários, um grupo intelectual, e tinha um policial infiltrado. Então, todos eles foram presos e Dostoiévski passou 8 meses na solitária. Até que um belo dia ele foi arrancado dessa cela e colocado em uma fila para pena de morte, por fuzilamento. Então, só esse fato já mexeu com o caráter, a personalidade de Dostoiévski. E segundos antes dos oficiais começarem a atirar, foi lido um decreto onde a pena dele foi comutada para 4 anos de trabalhos forçados, seguidos de prestações de serviços como soldado na Sibéria. Imagine o terror psicológico que ele sofreu ali esperando a morte, o fuzilamento, e no último instante eles pararam para ler esse decreto. Então só esse fato aí já mexeu
com o emocional, com o psicológico, com a personalidade desse grande escritor. E foi na prisão que Dostoiévski teve a fé em Deus e ele disse que não existe nada mais belo, mais amável, mais profundo do que Cristo. Foi na prisão que Dostoiévski começou a memorizar o que ia se tornar para ele um livro, que se tornou justamente esse aqui, Memória da Casa dos Mortos. É a biografia do autor, porém, se você for ler, ele vai colocar um outro personagem e não o nome dele nessa cena aqui envolvendo essa prisão, porque senão naquela época o livro não poderia ter sido publicado. Então ele cria um personagem para desmistificar tudo o que aconteceu dentro do cárcere, todas as agruras, a fome, as injúrias, os maus tratos, tudo o que fere a dignidade da pessoa humana está aqui narrado em outro personagem, mas que na verdade ele está contando a experiência dele, do que ele viveu no cárcere. E após esse livro, Dostoiévski escreveu muitos outros, como Crime e Castigo. Eu já falei, já tem um vídeo, já falei com vocês sobre essa obra aqui no canal. Tem também esse livro que eu li, um trecho, Noites Brancas, que é um romance também. E tem esse livro, Os Irmãos Karamazov. Aqui são 3 irmãos com personalidades diferentes. Tem um irmão que é a fé, o outro a razão e o outro a emoção. O pai deles é uma pessoa altamente problemática. Então, todos os livros desse grande autor retratam a experiência de vida dele, do que ele passou, do que ele sofreu, sempre através de romances e da experiência que ele teve na cadeia com Deus, com a fé em Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem ler Fyodor Dostoiévski, vocês podem começar a ler os contos. Vocês podem começar a ler Gente Pobre, Noites Brancas, a Memória da Casa dos Mortos ou Memórias do Subsolo, vai depender da edição. Essa editora, ela colocou Memória da Casa dos Mortos, Crime e Castigo. Esse livro aqui é de um texto adaptado. Tem outra editora que ele é mais volumoso, mas esse livro aqui vocês podem ler dessa edição, que dá para entender, não fica faltando nada, na verdade. E tem outros aqui que eu ainda não li, então eu deixo para falar depois sobre eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.